nós tínhamos um retiro de 30 dias de silêncio. Absoluto? Então, aí eu, pera lá, como é isso? Né? Antes de começar o ano letivo, o ano no seminário, isso no propedêutico era inicialmente, nós tínhamos esses 30 dias de silêncio, os exercícios espirituais de Santo Inácio de Loyola, que é o fundador dos jesuítas. Né? Então nós fazíamos isso. Mas no final era muito gostoso, porque era para transformar o interior de você, o seu interior. Ajudava você a enxergar suas mazelas, ver o seu eu, o egoísmo, as vaidades, sabe, o orgulho, trabalhar tudo isso. Então nós fazíamos esse período de 30 dias trabalhando isso, em silêncio, sempre com um sacerdote, cada dia um, ou mudava por semana 2 ou 3 diferentes, que iriam direcionando todos nós o dia inteiro, né? Com essas formações e no final sempre as orações todas complementares, de laudes completas e vésperas, e sempre missa, né? Mas tudo em silêncio. Você não tinha como, não era para você ficar conversando com o seu colega, não era pra, não, é você e Deus. Consigo, Você consigo e Deus, e ouvindo o padre. E praticando os sacramentos da confissão, da direção espiritual, das orientações que ele passava ali. Né? E num desses momentos aconteceu uma coisa muito inusitada, já que você gosta disso que eu estou percebendo, eu vou contar alguma coisa que aconteceu comigo no seminário. Neste período dos exercícios, no primeiro ano que eu estava lá. Os meus colegas, quando se encontram comigo, lembram disso, né? E a gente ri muito. Eu tinha 23 anos. Então, num destes momentos dos exercícios espirituais de silêncio, o padre era o padre Javier, está vivo ainda, velhinho. Padre Javier, um espanhol, e ele estava falando sobre a manifestação do demônio. Né? Isso que você acabou de perguntar. A manifestação do demônio, ele contava algumas coisas, e contava, foi o dia inteiro falando, possessão, obsessão, não sei o quê, e a manifestação dele na vida, nos objetos, enfim. Nós fomos dormir, encerrou o dia, as últimas orações eram completas, terminou às 9h30 da noite. Apaga-se todas as luzes do seminário, em silêncio você sai da capela e vai para a sua cela de batina, tira a sua cela, pendura, vai tomar um banho e vai deitar. Cada um individualmente numa cela. Né? Cela, gente, não é cadeia, não. É um quartinho, um cubículo 2x2 ou 1x2, que só dá uma cama ali, um colchão. Atrás da cama ali tem uma duchazinha e na frente onde você pendura a batina e algumas roupas. É só isso. E um espelho ali. Esse era o nosso quarto. E aí, todas as luzes apagaram, tomei a minha ducha, todo mundo... Fez-se o silêncio quando todos pararam de tomar banho, cada um tem a sua, e fomos dormir, porque no dia seguinte, 5 horas, tem que estar de pé, para todas essas mesmas atividades. Meu irmão Raul, eu tomei o susto maior da minha vida. Eu estou no quarto, na cela, deitado, pouco, tudo escuro. Escuto um barulho dentro do meu quarto. Pum! Eu fui no chão. Eu já fiquei assim. Daí a pouco, 3 vezes mais aquilo, caindo no chão. Daí a pouco caiu atrás de mim, na ducha. Tem uma paredinha, aqui a cama, aqui a ducha. Daí a pouco eu percebi que caiu em cima da batina pendurada. Eu digo, meu Deus, o que é isso? O coração... Eu digo, o padre estava falando do demônio. O demônio está aqui no meu quarto, na minha cela. Fiquei louco, doido, desesperado. Louco no bom sentido da palavra, né? Desesperado, agoniado. Menino de 23 anos, nunca tinha ouvido falar essas coisas, e passou o dia inteiro ouvindo isso. Eu digo, meu Deus, estou tendo a experiência da manifestação do diabo dentro da minha cela. Tudo escuro, e agora? Daqui a pouco... Eu fiquei desesperado. Saí do quarto desesperado da cela, fui bater na porta do reitor. Era um corredor enorme, saía lá na frente do corredor, tinha uma porta. Padre Carlos, não chama de Carlos, né? Primeiro reitor do seminário, Padre Carlos, pelo amor de Deus, abra aqui a porta, o demônio está no meu quarto, na minha cela. Ele não abria, e eu desesperado, batendo, até que ele abriu. Coitado do padre. Passou o dia todo cansado, acordou com a cara e com uma lanterna, porque não podia acender as luzes para não acordar os demais, com uma lanterna, abriu a porta e disse, é você, Kelmo, que foi?
Porque eu já tinha, antes, eu quis fugir, e foi ele que me orientou, ele que me fez enxergar as coisas, não é por aí. E justo você vem do demônio. Aí ele, o que foi, Kelmo? Aquele tom, mas de novo, o que foi, Kelmo? Eu digo, padre, o demônio está no meu quarto. É só o que faltava. Está acontecendo fora, né? Isso, tá isso. Ele fez assim, aí disse, tá bom, vamos lá ver o demônio no seu quarto, Kelmo. Aí eu fui. Ele foi comigo com a lanterna, né? Aí quando ele puxou a cortina da cela, que não é porta, puxou a cortina da cela, que botou o farol lá, a lanterna, no chão e tudo, olhou para mim. Aí fez assim. Aí eu olhei. Eu comecei a rir, ele também. O quarto estava cheio de bolacha recheada. O quarto estava cheio de bolacha recheada. Era aquilo que estava caindo por cima. Né? Porque eram celas, uma colada com a outra, sem teto. Então, o meu colega estava jogando as bolachas recheadas por cima e caindo dentro da minha cela. Mas de sacanagem com você? Sacanagem. No dia seguinte de manhã, eu saio da minha cela, todo mundo vai para a capela. Quando acabou... Isso era o último dia do retiro, dos exercícios. Quando acabou as promessas, renovações das promessas do batismo, que encerra tudo, a gente já pode falar. Aí, e tudo isso tem que ser em silêncio, não pode nem tirar satisfação com o cara. Não, em silêncio. Aí o meu colega, das pessoas, começou a rir. Começou a rir. Aí disse assim, o demônio foi no seu quarto. Como é que você sabe disso? Aí eu fui em cima dele. Como é que você sabe disso? Aí, bom, enfim, uma outra história, deixa pra lá. E aí o padre entrou no negócio e apaziguou a coisa, mas coisa de irmão de seminário, né? E foi uma experiência inusitada. Muito bom. Mas é isso, e o seminário foi para mim uma grande escola. Escola de fé, escola de espiritualidade, escola de companheirismo, de valores, de princípios, de ascetismo, uma escola mística, uma escola de entendimento também das coisas da igreja. E foi nesse seminário, que eu descobri a Igreja Ortodoxa, numa aula maravilhosa de metafísica, por um professor que já está na eternidade, Augusto Florestano, que sempre falava da Igreja Ortodoxa. Isso me chamava muita atenção e foi isto que me levou, e ele que me fez encontrar a Igreja Ortodoxa, o professor Augusto, que é uma outra história que leva mais de 1 hora para falar ou 2. E depois você vai voltar aqui para contar, que está muito bom. Pode ser.